Amém, irmãos? Bom dia, graça e paz. Que Deus possa nos abençoar nesta manhã. Que Deus possa continuar derramando das suas misericórdias sobre as nossas vidas, mais uma vez nesta manhã. Amém? Irmãos, nós vamos trazer aqui um tema que eu queria pedir, na verdade, a ajuda dos irmãos. Não sei se os irmãos perceberam, mas nós não colocamos ali o texto base da palavra desta manhã. Olhando aquele tema, eu queria pedir que os irmãos nos ajudem, participem conosco. Gostaria de perguntar aos irmãos o que os irmãos imaginam que seja a mensagem, qual seja a história que vamos trazer aqui nesta manhã, olhando e lendo o tema que ali está no quadro. Lázaro é um bom direcionamento. Eliseu falou ali Lázaro, realmente, Lázaro é uma palavra que tem direção certa com aquela mensagem, com aquele tema ali, mas não é Lázaro. Qual, pastor Geraldo? O filho da viúva de Naim, também muito boa palavra, mas também não é, pastor Geraldo. Qual, Juninho? Qual, Juninho, por favor? Perfeito. Perfeito, Juninho. Nós vamos falar exatamente a história de nós mesmos. O encontro de Jesus com nós, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus nos alcançou pela sua infinita graça, pela sua misericórdia e nos trouxe vida. Nós vamos ler a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Assim nos diz a palavra de Deus, irmãos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo um príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eterno Deus, te agradecemos, Senhor. Te louvamos pela tua palavra. Senhor, por um dia o Senhor ter encontrado a cada um de nós para nos trazer vida, e vida em abundância na tua presença. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor, pelos teus feitos, por tudo quanto o Senhor tem realizado em favor das nossas vidas, pois tudo quanto o Senhor faz, nós não merecemos, Senhor, e temos a certeza de que se aqui estamos, é porque a tua misericórdia tem nos alcançado. Louvado e engrandecido seja o teu nome pelas tuas bênçãos, seja conosco, faça de nós instrumentos nas tuas mãos,
para que possamos trazer aquilo que é a Tua vontade. Nada mais do que isso, mas a Tua vontade prevaleça. Nós assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Irmãos, esta palavra, ela nos remete à história, de uma forma bem resumida, até mesmo, podemos dizer assim, da nossa salvação. A história da nossa salvação está resumida nesse trecho da palavra de Deus que Paulo foi usado para poder trazer para nós, para aquele momento ali, a igreja de Éfeso também. E ele escreveu essa passagem enquanto ele estava preso ainda em Roma. Paulo, já diante das ameaças de morte que sofria, ele já tinha ali conhecimento de que o objetivo de Roma, do governo romano, era exterminar a sua vida. E ele então, naquele momento, usado pelo Espírito Santo de Deus, escreveu esta carta à igreja de Éfeso. Esta carta que é chamada por muitos até mesmo da rainha das epístolas paulíneas, que é a carta que tem uma maior profundidade acerca do projeto de salvação. E aí, se nós olharmos, o capítulo 1 desta carta, ela nos fala exatamente que a salvação do homem é uma obra de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa é a forma que ele descreve no capítulo 1 da carta aos Efésios. Pois ele descreve ali que Deus Pai foi quem planejou a nossa salvação. O Deus Filho, Cristo, foi quem executou a nossa salvação. E o Deus Espírito Santo é quem tem aplicado a nossa salvação. Interessante, irmãos, que nesse trecho, Paulo descreve então assim de uma forma histórica. Nós tivemos aqui algum tempo atrás a visita, salvo engano, é o presbítero Arthur de Brasília. Eu não sei se era Arthur mesmo o nome dele. Oscar, perdão, irmãos, Oscar. A irmã que Tereza lembrou muito bem. Então, o presbítero Oscar nos trouxe aqui uma palavra que demonstrou de uma forma histórica e, de certa forma, cronológica a evolução da salvação na vida do homem. E muito bem, até de forma ilustrativa, de uma forma lúdica, até mesmo, que nos deu até uma facilidade de entendimento. Eu creio que a grande maioria tenha visto, mas aqueles que participaram, eu acredito que participem desta mesma opinião, que a forma lúdica com que ele apresentou ajudou muito a nós entendermos o que é o projeto de salvação para a vida do homem. E o que Paulo quer nos mostrar, através dessa passagem, é exatamente isto. Como é a salvação, historicamente, na vida do homem. O que ele quer nos dizer? Ele quer nos dizer quem nós éramos antes de Cristo nos encontrar e quem nós somos após o encontro com Cristo. É isso que Paulo quer nos descrever. E para que nós fomos salvos? Também há um objetivo para esta salvação. Porque a partir do pecado no Éden, irmãos, todos nós estávamos condenados à morte eterna. Todos nós. Pelo pecado adâmico, nós deveríamos também compartilhar daquela condenação. Mas a misericórdia de Deus Pai, por amor às nossas vidas, por meio da sua graça, enviou o seu único Filho na cruz do Calvário, para poder morrer, padecer a dor que caberia a nós padecermos, sentir ali o açoite que caberia a nós sentirmos, mas Ele se entregou por amor às nossas vidas. E aí, se nós formos analisar, irmãos, esses momentos do antes e depois do encontro com Jesus, e é importante nós entendermos o que é esse encontro. O encontro com Jesus é o momento da conversão.
Interessante nós pegarmos aqui, irmãos, e compararmos. Quando nós perguntamos aqui, inicialmente, sobre o tema, os irmãos falaram, né, a história de Lázaro, muito pertinente, filho da viúva de Naim, muito pertinente. Nós temos outras, né, a filha de Jairo, se nós estendermos o conceito de homem para homem e mulher também, né, alguns dizem que ela já estava morta, menina, e tudo. Então, todos esses conceitos é muito normal a gente trazer de forma assim, direta, podemos dizer. Pois não? Mas é importante, irmãos, nós atentarmos para um detalhe. Se nós pararmos para perceber, nós falhamos alguns detalhes, porque às vezes a gente deixa de olhar a palavra e aplicar a nós. Nós falhamos às vezes nesse sentido, de deixarmos de aplicar o conceito da palavra para as nossas vidas. Então, quando eu perguntei, a ideia era exatamente essa, estimular os irmãos a esse pensamento. E aí foi o Juninho lá quando ele disse, o encontro de Deus comigo. Perfeito. O encontro de Deus comigo, com cada um dos irmãos que aqui está nesta manhã, por certo, foi o encontro de Jesus com um homem ou uma mulher morta. E aí, irmãos, olhando a palavra, nós vamos perceber, nessa passagem de Efésios capítulo 2, que do versículo 1 ao versículo 3, em especial, retrata o momento da vida do homem antes da sua conversão, antes dele se converter. A partir do versículo 4, já retrata a conversão, e os demais versículos já vêm falando posterior à sua conversão. E aí nós vamos olhar aqui, versículo a versículo, nós vamos perceber isto, que era esse o objetivo que Paulo queria nos trazer naquele momento. Primeiramente, se nós fizermos um comparativo, nós vamos ver que no versículo 1, ele diz que nós estávamos mortos. Certo, irmãos? Se compararmos com o versículo 5, após a conversão propriamente dita, ele descreve no versículo 4, né, e parte dele do 5 também. E se nós olharmos no versículo 5, já nos diz que ele nos deu vida. Antes estávamos mortos. No versículo 5, ele nos deu vida. Louvado seja Deus. Então já houve transformação na vida do homem. O homem teve um encontro com Jesus e alcançou vida, pois ele é a própria vida. O versículo 2 fala que, de certa forma, nós éramos escravos, mas não fala de uma forma direta, mas fala exatamente o quê? Nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Fala que o homem vivia segundo o querer e a vontade de todo um sistema. Que sistema é esse? O próprio mundo. Aquele que não se converteu, ele é escravo do pecado, ele é escravo deste mundo. Ele vive subjugado conforme este mundo quer que ele viva. Assim vive o homem sem a salvação. Mas de antemão, Paulo nos diz no verso 6 que ele nos entronizou em Cristo Jesus, louvado seja Deus. Ele nos entronizou em Cristo Jesus, ele nos colocou dentro da vida, e nós vivemos agora como servos de Deus, não mais subjugados como escravos deste mundo, mas como servos do Deus vivo, que tem recebido vida a cada dia. Antes recebíamos o quê? Só o juízo de morte, nada mais. Mas em Cristo recebemos a vida.
Glórias a Deus por isto. E no versículo 2 ainda diz ainda que nós andávamos com os filhos da desobediência. É o retrato do pecado. O pecado, como o próprio presbítero Oscar trouxe aqui naquele dia, ele nos disse qual foi o pecado, né, que Adão e Eva cometeram. Os irmãos lembram? Podem falar, irmãos. O pecado da desobediência. Porque Deus havia dado um ordenamento para eles. Deus havia determinado: podereis comer de tudo, todas as árvores que há no jardim, mas fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, pois certamente morrerás. Então, a desobediência é o que prevalece neste mundo, porque o homem vive em desacordo com aquilo que é o ordenamento de Deus, que é a ordenança de Deus, conforme os mandamentos de Deus, não, contrário a eles. É assim que o homem vive neste mundo. E aí no versículo 6, Paulo já nos diz que Deus, então assim, Ele nos deu a comunhão em Cristo, de podermos viver com Cristo em todo o tempo. Olha o privilégio que nós temos. Aquele que é salvo, que é convertido, se arrepende dos seus pecados, ele vive a experiência de ter uma comunhão plena com Cristo. Irmãos, que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa podemos estar com Cristo em todo o tempo junto às nossas vidas. É um benefício, é um privilégio, é motivo de louvarmos e agradecermos a Deus todos os dias. Todos os dias. Porque quem somos nós? Irmãos, se nós pararmos para pensar, muitos aqui até mesmo, a gente coloca de uma forma assim, um pouco irônica até mesmo, mas de certa forma é verdade. Eu pergunto aqui aos irmãos, por acaso os irmãos, se dependesse de cada um de nós, a nossa salvação, será que eu daria a mim mesmo a minha salvação? Será que o irmão daria a você mesmo a sua salvação? Aí eu vou um pouco além. Se dependesse também dos irmãos, por exemplo, poder julgar e dar a salvação a outrem. Pastor Geraldo, o senhor daria a salvação a Paulo? Eu falo para o senhor, nem Ananias daria. Nem Ananias daria. Porque quando Deus se revelou a Ananias, mandou ele, vai à casa, né, de Judas, ali à rua direita, lá encontrarás um homem chamado Saulo de Tarso, empunharás as mãos sobre ele, orarás com ele, e ele voltará a ver. Ananias temeu. Senhor, mas falam que aquele homem é o que persegue e mata os teus discípulos, eu vou lá para ser instrumento, para poder converter a vida daquele homem? Nem Ananias, com a ordem de Deus, ele ainda temeu cumprir. Aí eu penso, irmãos, nós não somos diferentes. Não somos diferentes. Nós também, se dependesse de nós mesmos, nós não daríamos. Então, paremos para pensar como foi a vida de Paulo, antes e depois da conversão dele. Já trouxeram aqui a mensagem também, o encontro de Jesus com Paulo. E assim, se nós analisarmos como era este homem, um homem de dura serviço, um homem que perseguia o povo de Deus, que exterminava os discípulos de Deus, se converteu, passou de ser perseguidor para perseguido. Foi um homem usado por Deus. Metade dos livros do Novo Testamento foram escritos por este homem. 13 dos livros do Novo Testamento foram escritos por Paulo. Foi um homem usado por Deus. E aí eu volto a perguntar, se dependesse de nós não daríamos a salvação a Paulo, mas Deus sabe quem são os seus. E Deus não dá salvação ao homem por mérito, até porque nós não temos mérito nenhum neste projeto. Deus não dá salvação por mérito a nenhum de nós, irmãos. Nenhum de nós.
E aí, irmãos, voltando um pouco a esse conceito da escravidão, Paulo fala da escravidão, de certa forma, de 3 aspectos. A escravidão que ocorre na vida do homem antes da sua conversão. A escravidão do sistema, como nós dissemos aqui, que é a escravidão que este mundo mesmo impõe sobre a vida do homem, que está descrito então ali no versículo 2. A escravidão do diabo, que o homem também é escravo do ser que domina este mundo, que é o próprio adversário das nossas vidas. E lembrando, é importante entendermos isto, irmãos. O diabo, ele é um ser, é um anjo caído. Todos os demônios que com ele ministram estão soltos por este mundo e tentam atacar aqueles que são os santos, que são os separados, que são os salvos em Cristo. Tentam exatamente distorcer, como foi feito ali com Adão e Eva no paraíso, distorcer a verdade de Deus, distorcer o entendimento do projeto de Deus para as nossas vidas, na nossa mente. Esse é o objetivo do nosso adversário. E o terceiro aspecto da escravidão é a escravidão da carne, que está no verso 3. Que aí fala a questão da carne, irmão, não do aspecto físico, mas fala da questão do aspecto moral. A depravação que o homem tem pela sua própria natureza. A própria natureza do homem é depravada, porque o homem, por si só, ele não se rende a Deus. Por si só, ele não se rende ao projeto de salvação. Paulo precisou de ter aquela experiência direta com Cristo, um encontro direto com Cristo. Quando o Senhor falou com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Primeira reação de Paulo qual foi? Senhor, quem é que fala comigo? És tu que fala, Senhor. Ele reconheceu o poder de Cristo naquele momento. Ele sabia que não era qualquer um que estava falando com ele, mas foi necessário ter aquele encontro direto para levar vida à vida de Paulo. Então, irmãos, nós vemos que, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, antes da conversão, o homem, ele não possui reação nenhuma para com Deus. Nenhuma reação, nenhuma experiência. O homem, ele não consegue se relacionar com Deus antes da sua conversão. Isso é importantíssimo nós entendermos. Antes de se converter, o homem não consegue se relacionar com Deus. É necessário haver transformação, porque o pecado afasta o homem de Deus. O pecado nos afasta de Deus. E o homem, neste mundo, está subjugado pelo pecado, cheio do pecado, sem arrependimento, sem transformação. Ele está cheio do pecado e se afasta completamente de Deus. E aí, o que Paulo quer nos trazer, irmãos, o entendimento, é de que só há 2 formas, na verdade, de ocorrer, de concretizar a vida do homem. Ou ele é ressuscitado em Cristo, ou ele permanece morto. Não há um terceiro caminho. Somente 2 caminhos. Ou ele é ressuscitado, ou ele permanece morto. E ser ressuscitado é ter uma vida convertida em Cristo. Desde a queda do Éden, o homem ele está morto. Ele não tem nada a contribuir para a sua salvação, como nós já falamos aqui. E ele está segundo a vontade da sua própria carne, depravado naturalmente. E interessante que há uma frase de um dos contratualistas, chamado John Locke. Ele diz que o meio, ele transforma o homem. Mas eu digo para os irmãos uma coisa:
não procede esta frase. Não procede pelo seguinte, porque o meio, ele é transformado pelo homem. Porque nós podemos dizer assim, se eu for conviver no meio dos escarnecedores, eu posso estar lá sendo sal da terra e luz do mundo, sem me corromper. Mas uma coisa é certa, se você deixar se influenciar pelo meio, por aqueles homens, você assim vai ser transformado. Mas é o homem que transforma o meio. Por isso que Deus fala, irmãos, por isso que Deus diz, sede vós sal da terra. Nós já trouxemos aqui também esta mensagem. Ser o sal da terra quer dizer o quê? O sal, irmãos, é o que transforma, ele não é transformado. O sal é o que impacta, ele não é impactado. O sal, irmãos, se você colocar o sal na comida, você sabe que ele está naquele meio, não sabe? Agora, se você fizer a inversão contrária, você consegue identificar, por exemplo, quando o feijão ele está salgado, mas você não fala que o sal está feijoado. O feijão não impacta no sal, mas o sal impacta no feijão. O sal impacta no arroz, o sal impacta na água. Você diz que o sal está aguado? Não fala. E é isso que Cristo quer nos ensinar, que nós viemos a este mundo para impactar este mundo e não sermos impactados por ele. Deus nos chamou para virmos a este mundo para sermos instrumentos nas mãos dele, para levarmos a palavra dele, independente do meio em que for, onde nós estivermos, que possamos ser instrumento nas mãos de Deus, que possamos ser usados para o ID, para levar a palavra a toda criatura. Esse é o projeto de Deus para as nossas vidas. E aí, irmãos, seguindo essa experiência, o versículo 3, ele também ainda nos diz, né, que é a condenação sem a conversão. Filhos da ira, como os demais. Aí retrata de forma muito clara que aquele que não tem a experiência da conversão, ele é filho da ira, está sob o juízo de Deus. Muitos preferem acreditar que Deus não é justiça, que Deus não se ira, mas isso é até uma heresia, podemos dizer assim, porque a palavra de Deus em todo o tempo diz, aqui mais uma vez, aquele que está na desobediência, ele é filho da desobediência, filho da ira, como os demais, como aqueles que estão neste mundo. E aí vem o versículo 4 que nos fala da conversão na vida do homem. E aí nos fala da conversão na vida do homem, o versículo 4. Se nós lermos, diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, inicia a transformação na vida do homem. O versículo 5 já nos fala da ressurreição. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, glória a Deus, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Irmãos, a palavra nos diz que quando um pecador se arrepende, há uma festa nos céus. E não tem que ser diferente, pelo contrário, tem que ser muito maior aqui em nosso meio. Quando uma vida se arrepende do seu mau caminho, se converte dos seus maus caminhos, de toda uma vida pecaminosa que ela vivia, e reconhece o seu pecado e fala assim, eu não quero mais viver desta forma, porque eu tive um encontro com Cristo, Cristo me encontrou e transformou a minha vida. Quando essa vida ela se transforma, é motivo de uma grande festa.
Se a festa no céu aqui, então nós temos que glorificar a Deus. Nós temos que exaltar o nome do Senhor por este feito. Porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. Em Lucas, irmãos, na parábola do filho pródigo, Lucas 15, verso 24, fala que quando o filho retornou, depois de ter pedido ao pai todos os seus bens que ele tinha por direito, se afastou, perdeu tudo que tinha, comeu a comida dos porcos, desejou voltar para a casa do pai, se arrependeu do seu mau caminho, das suas decisões, influenciado pelo seu próprio pensamento, como diz a palavra aqui também que nós lemos. Ele se arrependeu daquele mau caminho, o filho pródigo, falou: eu vou voltar para a casa do meu pai. E ele voltou. O pai, quando o viu, o que primeiramente ele fez? O abraçou, o beijou, e ele disse assim: separai o carneiro, separai o bezerro, separai tudo, fazemos uma festa. Façamos uma festa, porque o meu filho que estava morto reviveu, glória a Deus. O meu filho que estava perdido, ele se achou. E é assim que Deus faz com cada um que se converte do seu mau caminho. Ele faz uma festa no céu, porque aquele que estava morto reviveu, que estava perdido se achou. E é assim que Deus tem feito para com as nossas vidas. A partir do verso 5, irmãos, nós já vamos ver após a conversão do homem, aonde Deus nos coloca. Olhemos o verso 6, aonde Deus nos leva. No verso 6 diz assim: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha a que momento o Senhor nos leva após a nossa conversão, após a nossa ressurreição em Cristo, nos assentar nos lugares celestiais. Irmãos, Ele nos leva a regiões celestes, acima das potestades e principados. A que ponto, aonde o Senhor pode nos levar e aonde Ele tem nos levado? Louvado seja Deus por isto. E nós, às vezes, não damos a importância a isto, não damos a devida importância a isto. Aonde Deus tem nos levado, irmãos. A salvação nos colocou assentados com Cristo. A salvação, ela não é por meritocracia, é fruto da graça de Deus, conforme o versículo 7 nos diz. É fruto da graça de Deus. Verso 7 então nos diz assim: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. A salvação, irmãos, é importante nós entendermos que a causa da salvação não é nossa, não é mérito próprio, mas é a meritocracia da própria graça de Deus, conforme a vontade dEle, conforme o querer dEle. Eu vou contar aqui uma experiência que eu ouvi o reverendo Hernandes contando uma vez, na época que ele estava ainda no seminário. Ele ouviu a experiência de um pastor, salvo engano, chamado Panini. E a experiência era a seguinte: na década de 60, esse pastor Panini, ele era professor de escola bíblica dominical. Ele dava aula para os pequenos, para as crianças. E era feito um trabalho evangelístico nas regiões carentes, ali no Rio de Janeiro, na região central do Rio de Janeiro. E algumas crianças, no domingo pela manhã, se dirigiam à igreja, iam para a igreja, participar da escola bíblica. E naquele dia em especial, foi um menino muito simples. O menino estava somente com um short, descalço, sem camisa. E o pastor, ele percebeu que aquele menino, ele precisava de uma ajuda. E aí o menino participou no domingo, o pastor conversou com ele, anotou ali o endereço dele e tudo mais. E durante a semana o pastor tirou um momento, foi até uma loja, comprou roupas,
comprou presentes, comprou material escolar também para o menino, e foi levando, subindo ali a comunidade onde o menino morava, foi ali subindo, e o menino estava brincando, de repente ele avistou o pastor com aquelas sacolas, com presentes, com aquele volume, e o menino ali, naquele momento, de imediato, o que ele fez? Ele falou assim, olha lá o pastor, cheio de presente, eu vou aproveitar. O menino pegou uma pedra e arremessou na direção do pastor, acertou a fronte do pastor, o pastor caiu no chão, ficou sangrando, o menino pegou as sacolas todas, saiu num pinote para casa, e o pastor ficou ali um pouco desorientado e tudo, voltou para a sua residência. No domingo seguinte, o menino não apareceu na escola bíblica, mas no decorrer da semana seguinte, o pastor foi lá novamente comprar novos presentes. Comprou presente, comprou roupa, comprou material escolar e foi à casa do menino. Quando chegou lá, ele bateu o portão, e aí, nisso que ele bateu o portão, o pai do menino, muito sem jeito, veio lhe atender e falou assim, eu vim trazer aqui alguns presentes para o seu filho. Aí o pai falou assim, mas como assim? Não, meu filho, ele atingiu o senhor com uma pedra, ele sabia já de toda a história, o pai, porque ele perguntou ao menino, onde você arrumou isso? O menino foi obrigado a contar, contou a história, mas o pai chegou e falou assim, não posso receber isso, não posso. Meu filho lhe atingiu com uma pedra e tudo mais, o senhor está trazendo ainda mais coisas para ele? E aí, o pai fala assim, não, eu não posso receber, não, meu filho não merece isso. E aí a frase do pastor foi a seguinte, verdade, ele não merece, mas ele precisa. E assim Deus fez com cada um de nós que aqui estamos. Nós não merecíamos esta tão grande salvação, mas nós precisamos dela. Esse é o projeto de Deus para as nossas vidas. Nós fizemos de tudo de errado, tacamos pedra no homem da cruz, o açoitamos com os nossos pecados, blasfemamos muitas das vezes o nome dele, não merecíamos, mas precisávamos da sua misericórdia para alcançarmos a salvação. E ele, pela sua graça, nos trouxe esta tão grande salvação. Louvado seja Deus. Irmãos, seguindo, alguns até mesmo dizem, irmãos, que no projeto de salvação há a participação do homem. Olha só, alguns dizem até mesmo que neste projeto de salvação, a graça é a parte que cabe a Deus, alguns dizem que a fé é a parte do homem, e a salvação inteira, irmãos, é importante nós entendermos que o homem não tem participação nenhuma, até porque, quando nós lemos esse trecho da palavra, o que ela nos diz? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Toda a salvação é dada por Deus. Toda a salvação é dada por Deus. O homem não tem poder nenhum para influenciar. Se fosse pensar assim, nós poderíamos dizer, que não, Paulo merecia ser salvo. Não, o pastor Geraldo merecia ser salvo. Eliseu merecia ser salvo. Irmãos, não nos compete em nada. É pela graça. É pela graça, pela vontade de Deus. Então, e é importante nós entendermos, irmãos, que a fé não é ela quem salva. Não é ela quem salva. E isso Paulo nos fala de forma muito clara. O que salva é a obra de Cristo na cruz do Calvário. É o homem crer que aquela obra que foi construída na cruz do Calvário foi mediante a graça de Deus Pai para poder nos trazer a salvação. É crer no sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. A fé é a experiência também que eu ouvi recentemente.
é como se nós tivéssemos em nossos bolsos um chaveiro com 3 chaves. Como se tivesse 3 chaves para abrir uma fechadura. Somente uma das chaves é que abre. Somente uma das chaves é que abre aquela fechadura. Da mesma forma é a fé. Somente a fé é que pode abrir a porta da nossa salvação. Mas a fé é dom de Deus. Não nos esqueçamos disto. A fé é dom de Deus, é dado por Deus. É conforme a sua graça e a sua vontade. Irmãos, o verso 9 nos diz o quê? A salvação, ela não é por obras. Mas existe um debate, irmãos, de alguns que dizem que a salvação é pelas obras ou pela fé. Alguns dizem que a salvação é mediante as obras. Outros falam que a salvação já é pela fé. E aí vem uma discussão, até mesmo de colocar 2 homens que foram personagens usados por Deus para escrever a própria palavra de Deus, colocar até mesmo o conceito de um e de outro de forma antagônica entre um e outro, que é a palavra de Paulo e a palavra de Tiago. Paulo nos disse aqui no verso 9, o quê? Verso 8, desculpe. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas em contrapartida, em Tiago 2,26, peço aos irmãos que abram, por gentileza, essa palavra. Tiago 2,26, por favor. Lá diz o quê? O que Tiago está nos dizendo ali? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Ué, mas Vitor, você não falou que a salvação não é por obras? Por que Tiago colocou então ali que a fé sem obras é morta? Irmãos, aqui o que Tiago está nos dizendo não é a mesma coisa que Paulo quis dizer, não. Vamos entender melhor. O que Paulo quis dizer? Paulo quis dizer que a causa da salvação não é só pela fé. A causa da salvação não é pela fé. Em contrapartida, o que Tiago quis dizer? Que a consequência da nossa salvação é pelas obras. A evidência da nossa salvação é pelas obras. São conceitos distintos que um quis dizer em relação ao outro. Como assim, Vitor? As obras, irmãos, são evidenciadas. Elas são evidenciadas exatamente pelo que nós damos como testemunho. Qual é o meu testemunho no meu local de trabalho? As pessoas veem a minha vida de forma diferente daqueles que vivem neste mundo? Eles veem em mim uma diferença de vida daqueles que vivem escravos neste mundo ainda? Se não veem, algo está errado. Se não veem, algo está errado na minha vida. Eu ainda não fui convertido. Eu ainda não fui convertido. Irmãos, o testemunho nosso é a evidência de que nós fomos convertidos e transformados pela graça de Cristo. E é isso que nós precisamos entender. O que Tiago quis dizer ali foi exatamente isso, diferente do que Paulo nos disse nessa carta aos Efésios. E aí nós vamos ver, irmãos, no próprio verso 10, que Deus fala de forma assim, através de Paulo, na verdade, que porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras.
Então, foi para este objetivo que Deus nos alcançou, nos converteu para boas obras. As boas obras são as evidências de que fomos convertidos, transformados, nos arrependemos, fomos convertidos, transformados pela graça de Cristo Jesus e temos tido vida e vida em abundância na presença dele. E é essa diferença que Tiago também quis dizer ali. Pois não, pastor. Escrevendo uma nova história. Perfeito, pastor. Exatamente, o conceito original, que o pastor Geraldo disse aqui, irmãos, que o conceito original da palavra, feitura, é um conceito de poema. E o que quer dizer isso? O que Paulo quer nos ensinar com isso? Que a partir da conversão da nossa vida, nós passamos a ser uma obra escrita por Deus. Não passamos a viver conforme o nosso próprio pensamento, conforme a nossa própria vontade, conforme o nosso próprio ser, mas passamos a ser obras das mãos dele, escritas a nossa vida por ele mesmo. E é isso que Paulo quis nos dizer. Amém, irmãos? Obrigado, pastor. E então, seguindo aqui, irmãos, já chegando ao fim, nós precisamos entender, irmãos, que a nossa vida, então, ela precisa ser pautada conforme a vontade de Deus. Nós não somos salvos pelas obras, mas sim para as obras. Nós fomos salvos para as obras de Deus, para as boas obras, para evidenciarmos que fomos transformados em Cristo. Para isso nós fomos salvos. E interessante, irmãos, concluindo aqui, João Batista, ele pregava ali no meio das multidões, ele pregava o batismo do arrependimento. Era esse o foco principal que João Batista ele tinha em suas pregações. Mas houve ali um questionamento. Alguém lhe perguntou, mas o que faremos para nos arrependermos? João Batista ele disse, se você tem 2 túnicas, dê a quem não tem. Se você tem 2 alimentos, dê a quem não tem. Seja generoso. Isso é evidência de que você foi salvo. Ser generoso. Não quero dizer, irmãos, que você tem que sair distribuindo seus bens por aí, você tem que sair distribuindo suas riquezas por aí. Não é isto. Por favor, não entendam mal. Mas nós precisamos ter um coração generoso. Nós precisamos entender que aquilo que temos recebido de Deus é sim para a nossa subsistência também, mas às vezes do seu lado no banco, tem um irmão do seu lado que ele não tem o que você tem sobrando em sua casa. Às vezes do seu lado no banco da igreja, tem um irmão que ele precisa de uma ajuda, e você às vezes tem a condição de ajudar, mas não ajuda porque não quer. Eu não estou falando que você é obrigado. Por favor, irmãos, não me entendam mal, não estou falando isto, mas um coração generoso é poema de Deus. Um coração generoso é evidência da salvação. Isso está na Bíblia. Foi isso que João Batista disse também ali, quando ele pregava. Ter um coração generoso para poder dar aquilo que você tem recebido também da parte de Deus. Às vezes, o dar, irmãos, não é questão material, não. Às vezes a gente confunde também isto, mas às vezes o dar faz parte do próprio ID. Porque às vezes do nosso local de trabalho, tem um colega seu de trabalho do lado que está sofrendo ali uma depressão, sofrendo por um problema ali dentro do seu casamento, sofrendo por um problema junto ao seu relacionamento familiar, precisa de uma palavra de alento, uma palavra que acalente o seu coração, uma palavra de consolo, e você se nega a ser usado para levar esta palavra.
Onde está a evidência da sua salvação neste ato? Então nós precisamos, irmãos, todo o tempo sermos instrumentos, sermos o poema, sermos a boa obra de Deus, sermos a evidência da salvação em Cristo Jesus. E é este o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, irmãos, concluindo assim, no verso 10, as boas obras, elas vêm de Deus. E que nós possamos receber estas boas obras, pois somos poemas de Deus, somos criados em Cristo Jesus, porque a partir da conversão, do encontro com Cristo, nós fomos criados para boas obras, as quais Deus de antemão preparou. Foi Ele quem planejou, foi Ele quem organizou, arquitetou todo o projeto da nossa salvação, para que nós pudéssemos o quê? Andar nelas, para que pudéssemos viver neste projeto das boas obras. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça compreender a cada dia. Irmãos, que se eu perguntar aqui agora, o tema desta mensagem da manhã, que todos nós possamos falar, é a história da minha vida, porque eu estava morto, mas Cristo me ressuscitou, como o nosso irmão Juninho disse no início, que seja a história de cada um de nós, que aquilo que era antes ficou para trás, que possamos ser nova vida em Cristo Jesus, que possamos viver a vida que Deus tem preparado para nós em todo o tempo. Que Deus nos abençoe.